Aqui a gente tem outra medida suspeita feita pelo governo japonês. A matéria saiu no jornal Sankei do dia 25 de julho ao meio-dia. E o título da matéria é: o governo está endurecendo os requisitos para concessão de autorizações de residência permanente para estrangeiros, incluindo uma renda anual acima da média dos cidadãos japoneses, visando um nível de aposentadoria de 30 anos. Por que é meio suspeito isso? Porque boa parte da população não ganha tão bem aqui no Japão. Os imigrantes que vêm para cá, eles têm que sobreviver com um salário muito baixo, referente, se você for comparar com a média do japonês comum. Então, tem uma tentativa de limpeza feita pelo governo da pobreza importada para cá, porque o governo ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a mesma política que é feita no Brasil, de você não se importar assim com a inflação, fazer gastos públicos excessivos, e com isso você tem a desvalorização ainda mais do seu poder de compra. E isso afeta justamente os mais pobres. Então você tem cada vez mais os pobres ficando um pouco mais crítico na questão do poder de compra deles por aqui. E você aplica mais essa exigência para residência permanente. Tá bom que a residência permanente não é lá grande coisa, né? Você vai ficar livre de ir na consulado, na imigração para fazer renovação de visto, mas qualquer coisinha que você faça já era, você perde sua residência permanente, você fica praticamente refém dos atuais requisitos para você ter residência permanente. E também não que seja muito complicado, eu vou ler como é que é a situação para você obter essa PR, como dizem, Permanent Residence. As diretrizes atuais estipulam que os requisitos para a residência permanente são boa conduta, capacidade de manter o meio de subsistência independente. Aqui é trabalho, né? Subsistência é você ser capaz de garantir o seu próprio sustento, ou seja, você é capaz de pagar pela sua comida e servir aos interesses nacionais do Japão, ou seja, ser mão de obra, ou seja lá o que eles quiserem. Se eles quiserem o seu corpinho nu e esse for o interesse do Japão, é isso que eles vão querer. Então, de acordo com a Agência de Serviços de Imigração, havia aproximadamente 947 mil residentes permanentes no final do ano passado, quase 1 milhão. Quase 1 milhão conseguiu sobreviver nessa condição. Então você vê que não é assim tão difícil, basta que você seja uma boa pessoa e trabalhe, basicamente isso, e aí você consegue virar uma pessoa elegível para a residência permanente até o dia que eu te falo, porque segundo a matéria aqui, você vai ter algumas mudanças nisso. As novas diretrizes, agora eu vou ler a matéria, exigem que, em princípio, a renda anual seja superior à média das famílias japonesas e que o valor da pensão que poderá ser recebida no futuro com base nessa renda seja equivalente ao de alguém que tenha contribuído para o seguro de pensão dos empregados por 30 anos. Caso haja alguma insuficiência, o requisito será atendido se houver poupanças ou outros meios que possam complementá-lo. Para o item 3, novos critérios também foram estabelecidos. O item 3 é servir aos interesses nacionais do Japão, levando em consideração a proficiência em língua japonesa, considerada de um usuário independente do idioma, e o grau de compreensão dos sistemas e regras japoneses. Então, eles adicionaram no item 3, né, que não é apenas você servir de mão de obra, mas você também vai ter que manjar do idioma, ter ali o seu N2 e também ser como é que é? Entender as regras invisíveis do Japão. Então, se todo mundo está ali parado no sinal vermelho e você fazer gracinha, já era, meu cara. Tem uma coisa diferente que você tem aqui, você percebe no Japão, é que por mais que não esteja passando nenhum carro ali na rua e você tem um semáforo, a galera vai esperar o sinal vermelho. Não é igual no Brasil, que mesmo no sinal vermelho a galera atravessa. Aqui a galera tem um respeito absurdo por qualquer tipo de norma. E geralmente estrangeiro, eu já vi um ou outro estrangeiro que mete o louco e atravessa. É tipo, pô, não tá passando o carro, deixa eu fazer
minha quebrinha de regra aqui. Se isso vai ser motivo suficiente para te jogar para fora, isso depende de quem for te denunciar, né? Depende aí se a pessoa denunciar e te levar a querer te remover do país. Mas acho bem pouco provável, vai. Agora, o item mais importante, que é o ponto focal da matéria, é a questão da renda, a renda anual. Porque esse ponto da renda anual, se você jogar no Google quanto que uma família japonesa está fazendo aqui, você percebe que não é tão alta, mas é autossuficiente para você querer fazer a limpa em certos setores da economia. Por exemplo, tem pessoas que vão provavelmente receber menos que a atual renda, né? Para ter uma ideia, se você jogar no Google, a atual renda média da nação japonesa é cerca de 4 milhões de ienes ao ano. E para você chegar nisso aí, se você vier pelo meu caminho, que foi se tornando um engenheiro de software, você passa fácil, cara. Você passa fácil dessa média. Mas agora, para a grande maioria que trabalha em fábrica, se você de repente está um pouco abaixo dessa faixa, você está num risco aí tremendo, porque o valor que eu mencionei de 4 milhões não é o valor oficial, é o valor que você pega referente ao histórico passado. Você pega números do passado, você confere ali e você vê que gira em torno de 4 milhões de iene. Agora, quem vai dar o número é o governo. O governo, se ele quer eliminar um certo setor da economia que não é tão interessante mais para ele, ele vai jogar essa média um pouco mais para cima. Então, dependendo do valor que o governo trouxer para o Japão, ele vai cortar certos empregos e muita gente não vai conseguir a residência permanente. E justamente esse povo que não consegue a residência permanente também não vai ter condições para renovar visto toda hora, porque o preço do visto subiu. Ou seja, o que o governo japonês quer é que apenas a população que esteja ganhando, dando um retorno alto para o Japão, permaneça aqui, porque aí essas pessoas irão conseguir contribuir mais para o sistema de saúde e seguro social do que ser uma pessoa que vai depender mais desse sistema. Ou seja, se você não ganha tanto e você se aposenta aqui, você vai ser mais um custo para o governo do que, de repente, alguém que vai estar contribuindo. Então, o governo está literalmente querendo usar a sua alma e não ter nenhum custo no futuro. Eles querem que você, pelo menos, seja capaz de fazer uma poupança ali na aposentadoria de acordo com o quanto você está retornando para o governo, para a empresa que você trabalha. É algo que você não tinha tão claro assim, muitas pessoas comentavam, mas uma matéria falando a respeito sobre isso deixa evidente o que o Japão realmente quer aí com essa mão de obra que trabalha em trabalhos um pouco mais braçais. Eles apenas querem a sua força vital. Agora, se você pensa em vir para cá como eu, que veio como engenheiro de software, você está levemente acima da média. Os salários mais baixos de engenheiro de software que eu já vi giram em torno de 5 milhões de iene ao ano. Então, para engenheiro de software, eu acho que é um valor muito baixo. No Brasil você consegue, ou pelo menos na minha época, você conseguia achar empregos um pouco melhor. Agora, vir para cá com esse salário de próximo a essa nota de corte para residência permanente, não sei bem se é uma boa ideia, né? Porque você vai gastar muito com visto e residência permanente também vai ficar inalcançável. Eu acho melhor nem considerar a hipótese de exigir um salário nessa faixa dos 4, 5 ou até 6 milhões de iene. Se você curte notícias referentes ao Japão, considere se inscrever ao canal, dê um joinha para fortalecer e até o próximo vídeo. Falou!